Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do W Podcast. Esse podcast que você assiste ao vivo, porque algumas histórias merecem apenas ser ouvidas. A gente precisa viver. Esse podcast tem como tema central negócios femininos. Aqui a gente vai falar sobre histórias de mulheres, marcas pessoais que construíram muito resultado e que usaram o posicionamento e o relacionamento como ferramenta de crescimento. E, claro, também vamos falar sobre as mulheres por trás de todo esse resultado. Afinal de contas, por trás de todo CNPJ de resultado tem uma mulher muito preparada, não é isso? Eu sou Mila Moura, host desse podcast e fundadora do Grupo W, uma comunidade que não apenas conecta mulheres para que elas façam negócios entre si, mas, sobretudo, ensina essas mulheres a construírem marcas pessoais que sustentem resultados reais. E hoje eu estou aqui com uma mulher que transformou comunicação em estratégia e presença em resultado. Carla Bacelar, casada com Madison e mãe da Luana, de 26 anos, e da Laura, de 18. É a marca pessoal por trás do método Viva e do projeto Palcos que Transformam. Especialista em comunicação estratégica e oratória, através das suas palestras, mentorias e treinamentos, ela ensina pessoas a transformarem a comunicação em uma ferramenta poderosa de posicionamento e vendas. Então, hoje, a gente vai entender como que aconteceu essa construção, Carlinha. Como é que foi tudo isso? Mulher, que emoção. Tá linda, não tá? Nossa, plateia, bata Eu um fico palmo. feliz. É muita emoção. Que Carlinha. emoção estar aqui, contar a minha história, contar como eu cheguei aqui e aqui no teu podcast. É muito especial. É uma honra para mim, de verdade. Eu estou muito feliz. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória. Antes da gente falar dos projetos, antes da gente falar dos negócios, quem é a Carla Bacelar? Por onde ela andou? De onde ela veio antes da gente começar esses negócios? Antes de você começar esses negócios que são tão grandes hoje em dia. Eu na verdade, comecei... Eu posso dizer que a minha história... Eu não vou ser tão detalhista, mas assim, eu posso dizer que a minha história começou há muito tempo, desde pequena. Eu nasci em uma família do Agreste pernambucano e, de certa forma, uma família machista, filha de um pai machista. E quando a gente cresce em uma família machista, a gente aprende desde pequena que menina tem que fechar as pernas direito, que menina não pode falar muito alto, que não pode se meter na conversa de adulto. E isso foi uma coisa que você não pensa, mas aquilo vai fomentando na sua cabeça. Crenças. Mas eu sempre tive jeito para me comunicar. Eu sempre gostei, assim, com as pessoas que eu estava próxima, conversar, me relacionar com essas pessoas. Eu sempre gostei disso. E quando eu fui entrar na faculdade, meu pai queria que eu fizesse administração. E a minha mãe queria que eu fizesse relações públicas. E ficou aquela... Depois ela disse, você vai fazer o que você quer, mas eu acho que você tem jeito para comunicação. Ela viu isso antes de mim. Foi, mãe? Viu isso antes de mim. Ok. Comecei a faculdade de Relações Públicas e nunca imaginei onde eu ia colocar isso dentro da minha profissão. Quando eu tinha 21 anos, meu pai morreu. E eu me vi precisando me transformar, tomar conta da minha vida, ganhar dinheiro e viver o que eu não tinha vivido. E foi através das vendas que eu consegui trilhar esse caminho. E comecei trabalhando com vendas em empresas farmacêuticas. Muito cedo entrei em multinacionais. E trabalhei em grandes multinacionais, como Johnson & Johnson, trouxe o Botox logo recém-lançado para aqui, para o Nordeste. Trabalhei com grandes marcas. Sempre na área comercial. Sempre na área comercial. E eu trazia sempre muitos resultados. Eu batia cotas, eu entregava os números, eu sempre conseguia chegar em grandes números, em grandes entregas. Só que tinha uma coisa que era muito interessante nisso tudo. Eu entregava números, eu batia cotas, eu era uma profissional bem remunerada, mas eu era invisível.
porque quando eu chegava em uma convenção dessas multinacionais, eu tinha vergonha do meu sotaque. Eu não abria a boca para fazer uma só pergunta em uma plenária, em uma convenção, se eu tivesse uma dúvida. É verdade. Sei que vocês estão assim meio surpresos, né? Essa pessoa. Carla, com vergonha? Como assim? Mas eu tinha vergonha da minha voz, do meu sotaque, de ser julgada. Depois, com o tempo, eu comecei a entender que, na verdade, eu tinha medo de ser criticada. Eu tinha medo de ser rejeitada. Eu tinha medo que as pessoas olhassem e dissessem: essa nordestina não sabe de nada. E aí vem com toda essa goga. Em um determinado momento, a minha chave, ela virou. Demorou um pouquinho, eu já estava com mais de 40, mas eu decidi que eu não queria mais ser aquela pessoa que entregava números e que batia cotas, e que eu queria que as pessoas soubessem quem eu era, do que eu era capaz, de como eu chegava naqueles números. Porque eu chegava naqueles números de uma forma que era muito interessante, que era transformando as outras pessoas. Então, eu ensinava médicos como eles vendiam, como eles alcançavam os pacientes dele, como eles podiam negociar com esses pacientes para vender mais. Então, eu tornava a clínica dele mais lucrativa. Mas eu fazia isso no bastidor. E aí, um dia, chave virada, não quero mais ser essa pessoa, eu resolvi estudar novamente comunicação. Seguindo o conselho da minha mãe, de outra hora que eu não tinha seguido direito, só fiz me formar, peguei o diploma e guardei. Fui novamente estudar comunicação. E eu decidi que eu não ia ser mais a Carla invisível e que as pessoas iam saber quem eu era. E aí, em um dia mágico de uma convenção dessas, que todo mundo já me conhecia por não perguntar nada, eu cheguei para a menina do marketing e falei: tu pode me fazer uma pergunta enquanto tu estiver fazendo tua palestra? Ela olhou para mim: sério? Sério. Ela fez: você quer que eu te pergunte o quê? Aí eu falei: eu quero que você me pergunte como é que eu chego nos meus resultados. Aí ela olhou e fez: e você quer responder isso em quanto tempo? Eu falei: em 3 minutos. Ela olhou para mim: 1. Aí eu olhei para ela: 2. Aí ela: ok, 2. E aí, no meio da apresentação dela do marketing, ela perguntou: eu queria que Carla compartilhasse aqui comigo como ela chegou nos resultados dela. E eu estava assim, ó, naquela multidão de pessoas, mais de 200 pessoas. Eu cruzei o salão de convenções, porque aqui, como vocês, as pessoas passam o microfone para você responder perguntas. Eu agarrei o microfone, levantei, cruzei o auditório, fiquei do lado dela e respondi em 2 minutos, estrategicamente, para me conectar com o público, com a empresa, com o meu cliente e mostrar uma transformação. Mais ou menos o que a gente faz hoje no Instagram, que precisa entregar em poucos minutos. E ao terminar essa frase, eu fui, esse tempo, né, de 2 minutos, eu fui aplaudida de pé. E foi transformador, porque só Deus sabe como era que eu estava ali, tremendo, não sentia nem o pé, nem a língua. Nem lembrava de nada que tinha falado. Não lembrava nada que eu tinha ensaiado, de... mas eu sabia de tudo de cor. E eu sempre fui uma pessoa muito emocional, e eu estava lá, ó, corpo e alma. E, pasmem, 6 meses depois, eu estava nos palcos internacionais representando essa empresa. Uau! E aquela menina de Caruaru, que tinha vergonha do sotaque, que tinha um pai machista. Ganhou o mundo. Ganhei o mundo. E aí eu não conseguia mais me conformar em ter só isso para mim. Porque eu entendi que a comunicação mudou a minha vida. E aí eu resolvi que ela devia e poderia mudar a de muitas pessoas. Mas aí ficou uma dúvida, uma curiosidade minha desse processo todo. Você falou que um belo dia uma chave virou. E você não queria ser mais aquela Carla invisível. Você queria que as pessoas conhecessem a Carla que gerava resultado. O que exatamente, se é que aconteceu alguma coisa, o que exatamente aconteceu
para que você tivesse virado essa chave? Existia um episódio específico, a fala de alguém? Porque às vezes a chave vira em momentos como esse. Às vezes é uma frase solta, uma situação que você viu. O que é que aconteceu exatamente para que isso tivesse mudado para você? O meu marido, que está aqui na plateia, Madison, ele começou a se desenvolver muito profissionalmente e estava fazendo psicologia. E a vida da gente mudou de ponta cabeça com esse curso dele. E eu comecei a ver como ele mudava e como ele crescia profissionalmente. E ele começou a dizer para mim que eu era mais do que eu imaginava que eu era. E que eu tinha um poder maior do que o que eu imaginava que eu tinha. E eu comecei a me sentir maior do que eu me via. Um pouco mais próximo do tamanho que eu sou. E foi aí que eu comecei a entender que eu precisava fazer as pessoas entendessem do que eu era capaz. E que posicionamento é você pensar, ter certeza que você já é uma marca. E que as pessoas já têm uma percepção do que você é. Perfeito. Só que, na maioria das vezes, essas pessoas não percebem você como você é. Elas percebem você menor. E você é o responsável por isso. Perfeito. Perfeito. Porque nós somos treinados para sermos competentes. E não aparece ninguém para dizer para a gente que a gente precisa demonstrar a nossa competência e o nosso valor. É isso. Eu costumo falar, e aí a gente está falando aqui de um papo que, enfim, eu mergulho realmente, porque você sabe que eu amo esse assunto de marca pessoal, eu realmente entendo que a nossa marca é o nosso principal diferencial. E o que é marca pessoal? Nada além de percepção. Porque as pessoas não sabem da nossa história, as pessoas não sabem de tudo que a gente já fez, ninguém anda com um currículo pendurado no pescoço, como eu sempre falo. Então, se a gente é competente, se a gente é muito boa, e se a gente entende que a gente é muito boa, a gente precisa fazer as pessoas sentirem isso. Ninguém tem obrigação de descobrir sozinho. Aliás, ninguém vai descobrir isso sozinho. Então, tudo, a princípio, antes que a gente fale, antes que a gente tenha uma oportunidade de falar, como você está tendo agora de contar a tua história, antes disso tudo, existe esse jogo de percepções, da gente saber gerir isso. Porque eu costumo falar que quando a gente não entende, percepção a gente gera sempre. Né? Querendo ou não, todo mundo sempre vai ter uma percepção a nosso respeito. Mas quando a gente não aprende a gerir essas percepções, a gente está passando para o outro o direito de nos definir da forma como ele quer. E aí é que começam esses gaps. Poxa, mas eu sou realmente, eu tenho valor, o meu produto, a minha entrega, eu. As pessoas não estão vendo. Não é culpa das pessoas. Né? É nossa culpa. E isso é muito bacana de você falar, Carlinha, porque assim, é sobre autorresponsabilidade. É sobre a gente entender o quão poderoso a ferramenta poderosa que a gente tem nas mãos. E mais do que isso, essa responsabilidade realmente que a gente precisa assumir, porque muitas vezes eu costumo falar, e aí falando um pouquinho disso que você falou, a gente cresce ouvindo algumas coisas que vão fortalecendo algumas crenças na nossa cabeça. E a gente cresce ouvindo assim, as nossas mães, avós. Liga não, filho. O que importa é o que você tem por dentro, né? A gente briga na escola, chega em casa chorando. Não, filho. O que importa é o que você tem por dentro. De fato, é muito importante o que a gente tem por dentro. Tudo que a gente constrói é muito valioso. E quando é criança, de fato, a gente não precisa se preocupar com isso. Até que a gente chega no mercado de trabalho. E a gente entende que não é só importante o que a gente tem por dentro, né? É importante o que a gente tem por dentro, mas, sobretudo, o que a gente gera de percepção. Até porque o mercado hoje, o mundo do trabalho, do que envolve toda essa parte produtiva de trabalho, ele não perdoa. Só existe quem é percebido. Perfeito. Então, se você não é percebido, você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo. Você pode ser uma pessoa extremamente competente. Mas, se o mercado de trabalho, se as pessoas não conseguem ter essa visibilidade sua, se não conseguem ter essa percepção sua, você não existe. É verdade. Isso é uma coisa que é muito difícil, às vezes, de eu fazer as pessoas entenderem. E que a comunicação é
Aponte para que elas vivam. Porque existe muito essa coisa, você que trabalha posicionamento, você vê, o pessoal fica muito, muito focado nisso. Ah, mas é uma modinha, tudo é posicionamento, posicionamento. Mas veja, no tempo dos nossos pais e avós, se falava em uma coisa chamada reputação. Perfeito. Mas a reputação, ela é a quantidade de posicionamentos frequente e sequente do que você está construindo e mostrando. Perfeito. E o posicionamento frequente e sequente é a junção de comunicações estratégicas e intencionais que você faz para que as pessoas enxerguem você do jeito que você é. Perfeito. Comunicação em vários níveis, né? Não só a verbal, que é o que você fala muito, você traz muito isso no seu conteúdo também, a importância da postura, da comunicação não verbal, da imagem, porque tudo isso chega antes da gente abrir a boca. Quando a gente consegue falar sobre nós, a gente já está com vários pontos. Mas e se as pessoas não derem a oportunidade da gente falar, o que acontece muito? Esse seu sentimento, quando você fala de eu me sentir invisível, é um sentimento que muitas mulheres têm hoje em dia no mercado, né? Esse sentimento de, poxa, eu sou tão boa e ninguém me percebe. Sou tão boa, mas sou invisível. Então, como é que você comunica isso? E essa comunicação, ela passa por tudo isso, pela postura, pela presença, né? Que é o que você fala muito, né, Carlinha? O teu posicionamento hoje em dia, como é que ele é construído? O digital, focando mais agora. O que é que você traz de estratégia para fazer as pessoas entenderem o poder da comunicação? A primeira coisa que eu faço é trazer conteúdos que as pessoas consigam perceber de que eu estou falando alguma coisa que eu sei sobre o que estou falando. Porque o digital hoje, ele existe uma coisa muito interessante que é a história da venda por trás do que você está entregando. E a nossa mente, ela funciona inteligentíssima, de uma forma que quando você vai passar o conteúdo, você consegue, na entrelinha, ler que a pessoa está querendo te fazer uma venda. Sim. E sim, nós estamos vendendo o tempo todo, mas a gente precisa entregar um conteúdo, se a gente quiser trabalhar com valor, de que as pessoas não entendam isso, que o nosso cérebro não entenda isso na chamada, mas que elas entendam e desejem o que você tem para entregar, percebendo que você sabe daquilo que você está dizendo e que você estudou e que você está preparada para levar ela para outro nível, sem eu precisar dizer para ela, vem comigo que eu vou te levar para outro nível. Perfeito. E eu não delego o conteúdo do meu digital para ninguém. Eu tenho uma assessoria de marketing que faz as minhas edições, porque eu não sei editar, que às vezes me faz uns takes, porque eu às vezes preciso, mas a maioria dos takes, muitas coisas eu faço, vou passando, peço para alguém me filmar, porque eu estou com conteúdo na cabeça na hora e eu não gosto de perder essa oportunidade. Mas esse conteúdo, isso que eu trago na rede social, é feito por mim. Porque quando a gente delega, a gente entrega na mão de outra pessoa o que só nós conhecemos, que é a dor do nosso cliente. É verdade. Isso que você está falando é muito importante, porque o que eu mais escuto são mulheres falando assim, já investi tanto em agência ou profissional de marketing, não dá certo. Eu falo, tá, qual foi o tipo de base que você deu para esse profissional trabalhar? Qual foi essa informação? Porque, gente, a marca é nossa, o negócio é nosso. Não é que você não possa delegar, mas para delegar, você precisa entregar nas mãos do profissional de marketing o material, o teu branding, a tua marca, para que ele consiga viver e divulgar aquilo. Se você não faz isso, é você que tem que fazer. Se você não entrega isso para outra pessoa, é você que tem que fazer. Né? E aqui a gente já teve alguns exemplos de pessoas que falaram, eu faço sozinho o meu conteúdo. E isso é muito poderoso que você está colocando aqui para os profissionais, para as empreendedoras de uma forma geral, porque na maioria das vezes, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer isso. O fato é que ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo sobrando, né? Mas quando você entende a importância. Isso precisa estar dentro de uma rotina, porque hoje não é mais uma opção. Se você... às vezes eu estou fazendo um treinamento, estou fazendo uma apresentação num palco ou em qualquer reunião e as pessoas já chegaram a me questionar. Carla, você tem preconceito quando a pessoa diz para você que não tem objetivo nenhum de vida, que não sabe aonde quer chegar? E isso foi uma pergunta que me martelou muito na cabeça. Será que eu tenho esse preconceito?
Aí depois eu fui analisar, arrumar as ideias e o que eu respondo hoje é o seguinte: não tenho. Você pode achar que você está bem no lugar onde você está e não querer ir para um próximo nível e para uma próxima cadeira. Mas você precisa ter consciência de que você decidiu aquilo e que para você continuar naquilo, você também vai ter que se superar, porque o mundo está passando e você fazer exatamente o que você fazia antes não adianta mais. Não mesmo. Você parado, você já está sendo ultrapassado. Então, essa é a grande questão. A pessoa tem que ter essa consciência. Ok, você quer ficar aí, você fica. Mas você fica sabendo que se você quiser ficar sentadinho aí, com a perninha cruzadinha, bem lindinha, vai ter que fazer alguma coisa a mais, porque vão tomar a tua cadeira. É verdade. Então, não é mais uma opção. E as pessoas precisam colocar comunicação, posicionamento, rede social, estratégia de comunicação como rotina do que precisa ser entregue em qualquer profissão. Eu tenho pena, porque o povo se formou achando que não ia ser vendedor. E que vendedor era a criatura que não deu certo. Sem que aí o povo que se formou acabou entendendo que ou eles vendem, Que todo mundo, no final das contas, tem que vender. ou tá todo mundo, né? Então não tem saída, não tem alternativa. É verdade. É verdade. E aí o que é que faz? Tenho que ensinar o povo que tem que... Querido, você já vendeu. Você se vendeu para o seu marido? Mentiu para ele? Não, né? Então você já se vendeu. Você está falando muito do digital e eu amo falar sobre esse assunto porque, de fato, é muito importante. Mas eu sei também que você preza muito pelo presencial, pelo relacionamento, pela conexão. No final das contas, posicionamento também é sobre relacionamento, porque o que a gente está fazendo no digital é construindo relacionamento com a nossa audiência, porque foi isso que você falou. Ninguém quer vender, as pessoas querem se relacionar, e a venda é uma consequência natural desse processo de relacionamento. Então, o posicionamento também é sobre relacionamento. Mas quando a gente fala do presencial, eu sei que você preza muito isso também, né? Que você busca essas conexões como ferramenta de crescimento, porque foi assim, inclusive, que a gente se conheceu. Foi assim que a gente se dentro conheceu. do Grupo W. E aí, uma pergunta, que talvez seja difícil para você responder, mas é uma pergunta que eu preciso fazer, sobre relacionamento. Nessa caminhada sua de descoberta de novos projetos, que daqui a pouquinho eu quero que você fale sobre um dos projetos, quem foi essa pessoa que cruzou o teu caminho e que fez essa virada? Você já falou do seu marido, que ele foi muito importante, né? Naquela virada de chave, não quero ser invisível e tal. Mas na trajetória mesmo, já nessa caminhada da Carla já visível, teve alguém que foi fundamental, que trouxe alguma coisa, que mudou o teu jogo? Eu posso dizer que teve... Vamos pensar assim em relacionamentos, que foi quando alguém disse assim, você precisa... A pessoa que olhou para mim e fez, você precisa estar em grupos de conexões, porque as pessoas precisam saber isso que você faz. Foi Ludmilla. Ludmilla, ela disse, você precisa conhecer Mila e você precisa estar no W. E o W foi o primeiro local onde eu pude me conectar com as pessoas para trabalhar na prática aquilo que eu já ensinava às pessoas quando conheciam umas às outras, que era conhecer genuinamente as pessoas, se relacionar com elas, compreender sobre elas, para depois você conseguir pensar se o que você faz poderá, de alguma forma, contribuir para o crescimento dela. Perfeito. E o Grupo W foi uma virada de chave na minha vida, e quem me colocou no Grupo W foi Ludmilla. Ai, que legal saber disso. Muito bom, Carlinha. De fato, é isso que eu falo para você e por isso que a gente tem tanta conexão, né? Por isso que a gente levanta tanto essa bandeira, porque a gente sabe a importância da gente estar entre pessoas, né? E de trazer realmente a venda como esse processo natural. Deixa eu conhecer essa pessoa, deixa, de fato, de forma genuína, eu entender das necessidades dela, dos desejos, porque é sobre isso. E aí a gente vai criando essa conexão, essa confiança que naturalmente se transforma numa venda, né? E isso é tão interessante você estar falando, Mila, porque, veja, as minhas alunas, é uma coisa que a gente conversa muito, porque eu tenho uma aula só sobre conexões. E nessa aula de conexões, você desmistifica aquela ansiedade de criar uma apresentação, que é todo mundo. Como eu me apresento quando eu chego no local? E a primeira coisa que eu faço, tem alunas minhas aqui, vão me ouvir dizer tirem o foco do próprio umbigo, que está dando angústia e aflição, e foquem no outro. Ao invés de vocês irem para um evento, para um local, preocupados em como vocês vão se apresentar,
vão preocupados em conhecer e se conectar com pessoas. Que aí tudo flui naturalmente. Quando chegar a sua vez de dizer o que você faz, você já está do lado de best friends. E aí você vai automaticamente dizer lindamente o que você faz. Técnica poderosíssima, inclusive aula de conexão agora. Porque as pessoas têm medo de ir, ficam ensaiando e reensaiando uma apresentação, quando, na verdade, o mais importante é se conectar. É estar perto, é entender, é o outro. E comunicação é a mesma coisa. Não é sobre o que você diz. Os clientes vêm me procurar. Quero falar bonito. Criatura. Essa é a última parte do processo. Tu tem que ser entendido, belezinha. Então, seja claro, não é? Então, é de novo o quê? Sobre o outro. Sobre como ele entende, como ele percebe. E eu entendo que tem algumas pessoas que já têm isso de forma muito natural, muito intuitiva, e tem gente que realmente não sabe e tá tudo bem. O importante é ter a consciência de que precisa desenvolver essa habilidade. Porque uma coisa é você não sei me conectar, não sei ir para um evento porque eu não sei como fazer. Ok, a consciência é o primeiro passo para o desenvolvimento. O que é que você vai fazer com essa informação? Né? Porque tem gente que entende isso e não faz nada. Eu lembro de um dos eventos do Grupo W, que a gente teve uma das pessoas, e isso me marcou muito, eu sempre trago como exemplo, porque isso ensina muito, de uma mulher que chegou e falou assim, você já tem, que era o produto que ela vendia, você já tem isso? Aí a pessoa falou, já. Ela, então, não preciso conversar não. E foi embora. É real, é real. Isso acontece, gente, é tão frequente. Muito frequente, muito mais do que a gente imagina. E é isso, a gente entender que é relacionamento, sabe? De forma realmente genuína. Eu trouxe essa questão do digital para o presencial porque é muito importante, e aí, pausa para a gente falar sobre um assunto interessante, que muitas vezes a gente conhece uma pessoa no digital e a gente vai para o presencial, é completamente diferente. Como eu falei, relacionamento, ele precisa ser, o presencial precisa ser uma extensão do digital, ou o digital uma extensão do presencial. E isso eu pude sentir muito, de forma muito real, quando eu conheci a Sicredi Recife, que é a nossa patrocinadora, super parceira. Né? Hoje em dia eu sou associada, embaixadora da Sicredi Recife. E eu comecei a fazer trabalhos para eles no digital, mas eu quis ir fundo, eu quis entender exatamente, eu quis me relacionar com eles. E aí eu fui numa agência, fui conhecer, fui conversar, e aí eu entendi que aquilo que eles falavam na internet, de fato, era o que eles ofereciam, né, no real, no presencial, que era relacionamento humanizado, uma preocupação genuína pelo outro, para além de vender alguma solução financeira. Então, essa extensão do que a gente vê em qualquer tipo de posicionamento, seja marca pessoal, marca empresarial, o que a gente vê no digital precisa ser sentido no presencial. Eu senti isso com a Sicredi Recife, não é à toa que ela está comigo aqui também no podcast. Mas isso é muito real, né, Carlinha? Como acontece essa incoerência muitas vezes, existe, né? Incoerência, principalmente quando nós somos competentes, damos oportunidade para as pessoas que não são tão competentes como nós se colocarem, se posicionarem de uma forma que não é verdadeira e que não é ética, e que o mercado está cheio. E quando a gente pensa na possibilidade de não trazer essa comunicação, às vezes a gente não pensa que a gente está privando o outro de estar se relacionando com bons profissionais e colocando na mira deles profissionais que não vão trazer a solução para o problema deles. Exatamente. Inclusive, a forma mais justa da gente combater esse tipo de injustiça de pessoas que são menos capacitadas, ocupando espaços de muito destaque, é a gente ocupando o nosso lugar, né? Porque não tem como, as pessoas não vão deixar de fazer, a gente não tem como parar o outro, mas a gente tem como assumir o nosso lugar e, assim, trazer realmente esse destaque para a gente. Mas me fale desse seu projeto, Palcos que Transformam. Me fale um pouco disso. É o nome da mentoria que eu trouxe porque quando a gente fala em palco, muitas vezes as pessoas relacionam, eu que ensino oratória, mas que não é só oratória, comunicação estratégica, que o palco é isso que nós estamos vivendo. E os palcos não é isso. O palco é a relação que eu faço com você, é a hora que eu me conecto com você.
Existem vários palcos na nossa vida. O palco que nós estamos com a nossa família, o palco que nós estamos negociando, o palco que nós estamos vendendo, o palco que a gente está em uma mesa tomando um vinho e se conectando com pessoas, o palco que a gente está numa rede social fazendo um vídeo, uma promoção, conversando com essas pessoas. E esses palcos, eles são transformador. Então, esse é o nome da minha mentoria. E a gente chama isso, né, quando a gente vai passando pelas etapas, de vários palcos. Palcos das conexões, palco da rede social, palco do palco, palcos dos vários palcos. E quando eu lancei a primeira mentoria, né, a primeira turma de mentoria, eu acho que a gente já vinha, eu tenho certeza, a gente já vinha com isso, assim, todo mundo me cobrando, Carla, quando é que você vai chegar com um produto? E quando é que você vem com um produto que vai ser mais acessível para a gente, que não as mentorias individuais? E aí eu lancei ele no grupo W, dentro dos núcleos do grupo W. Eu lembro que eu abri e eu tinha 15 vagas. Aí eu lancei num dia de manhã e no outro dia de tarde, quando eu fui olhar, já tinham 35 inscritos, eu tive que fechar. Que lindo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que um projeto que transforma pessoas, mas que quando você está no lugar certo, você consegue fazer o teu negócio fluir. E comunicação também é isso. Estrategicamente, você saber aonde você precisa estar para que a coisa aconteça. E nos palcos, a gente também ensina aonde cada pessoa precisa estar estrategicamente para brilhar nesse palco. Perfeito. É por isso que eu falo que relacionamento é ferramenta de crescimento. Né? Porque às vezes, inclusive eu lembro que a gente conversou na época, o quão de esforço você teria que ter colocado para você divulgar a mentoria somente no digital. Vamos supor que você não fizesse parte de nenhuma comunidade, de nenhum movimento. Não é que você não conseguisse, mas você tem que colocar muito mais energia, porque o digital é isso. A gente está brigando ali com a atenção com milhares de pessoas. É muito mais difícil. A gente precisa estar, isso não significa que não precisa estar. Mas quando você está num movimento, numa comunidade cercada de pessoas, é muito mais fácil, as pessoas já se relacionam com você, elas já se conectam com você, elas já confiam em você, e aí quando você chega com um produto, é muito mais fácil ser comprado, né? Então, é realmente estratégia de crescimento. E o Palcos, ele vem com uma base de construção de narrativa, que é o método Viva, que é a gente precisa ensinar as pessoas a construírem essas narrativas para os palcos delas. Perfeito. E aí eu consegui, com essa mentoria, conseguir chegar em mais pessoas como eu queria. Não, o conceito por trás do nome é sensacional. Perguntas? Temos. Minha nossa, vocês estão perguntando que eu tenho tanto medo da plateia. O podcast é muito mais desafiador quando tem plateia, né? Muito Eu mais. tô achando uma delícia, que eu acho mais difícil falar para a máquina. Aí agora eu tô falando pro pessoal, tô gostando mais. Eita, que as perguntas estão grandes, vamos ver. Carla, percebi que sua imagem hoje está transmitindo muita presença. Você sente que quando a aparência está coerente com aquilo que faz, a pessoa passa mais confiança? Tudo é estratégico e intencional. A escolha da roupa foi estratégia e intenção. Eu precisava trazer alguma coisa que remetesse à comunicação. Maiara, que é quem me assessora com imagem, falou assim: vá buscar uma roupa que seja linha reta, com cor, e que traga a tua essência. Acho que é o segundo podcast de Rosa, minha gente. Porém, é como eu me sinto bem e confortável. Então, estrategicamente, pensando também no podcast, eu pensei no cabelo, para não atrapalhar, porque eu não sabia onde era que estava a visualização das luzes e das câmeras. Eu pensei na roupa confortável, que não me apertasse, para que eu não tivesse que me preocupar com isso. Eu pensei em algo que não tivesse com decote, porque eu precisasse ficar preocupada no que eu ia mostrar e do que eu não ia. Eu pensei em estar elegante e transmitir autoridade, e que, ao mesmo tempo, que eu não passasse despercebido, e parece que deu certo. Deu muito certo. Próxima e última pergunta. Quais pequenos ajustes na comunicação já mudam completamente a forma como nos percebem, né? Como nós percebemos e como somos percebidas? Ainda não me enxergo do tamanho que dizem que eu sou. PS, eu já faço terapia. Essa história do PS já faço terapia foi excelente, porque eu ia responder e vou responder exatamente isso. A primeira coisa que a gente precisa fazer para trabalhar bem a comunicação é trabalhar a comunicação
intrapessoal. É a comunicação que a gente tem conosco, a forma como nós nos comunicamos com o nosso íntimo. É buscar, primeiramente, não ser perfeito, porque não seremos, nunca seremos. Então, dentro das nossas vulnerabilidades, nos permitir ser verdadeiros. Porque críticas nós vamos ter, fazendo muito bem ou não. Mas a gente precisa começar. Então, se eu puder sugerir o primeiro passo de todos, você começa, depois você refina. E as 2 dicas cruciais, quando estiver conversando com alguém, ou num palco, ou em qualquer situação, olhe nos olhos dela. As pessoas dizem, olhe nos olhos que você vai passar mais confiança. Carla diz, olhe nos olhos porque você vai estar mostrando para a pessoa que você está dando atenção para ela. E é sobre ela. E tente trazer um sorriso, porque as pessoas gostam de estar perto de pessoas que transmitem uma boa energia. E o sorriso, ele não serve só para o outro, ele serve também para mostrar para a gente, durante o dia, que a gente pode escolher ficar melhor do que aquele dia que muitas vezes a gente não começa muito bem. Então, sorrir, olhar nos olhos, amar. E a sua comunicação com você mesmo. Seja verdadeiro e não perfeito. Perfeito. E eu diria, incluiria mais um, Carlinha, que se cerque de pessoas que mostre para você o tamanho que você tem. Você falou do seu marido, né? Foi ele que falou isso para você. E muitas vezes a gente precisa de pessoas que enxerguem isso, porque sozinha a gente não enxerga tudo, gente, e é normal. Semana passada eu estava conversando, numa conversa, 15 anos de digital, já com negócios há 3 anos, e eu escutei uma frase que falou, eu falei, caramba, é sério que você me enxerga assim? Porque eu não me enxergava. E tá tudo bem, sozinha, muita coisa vai passar. É verdade. Porque quando a gente está envolvida com a emoção, quando a situação é com a gente, é natural que uma parte da nossa visão ela fique um pouco nebulosa mesmo. Então, é importante se cercar de pessoas que te lembrem do tamanho que você tem. Por isso a importância da conexão, por isso a importância de você estar em movimento, estar entre outras mulheres. É fundamental. E a questão postura, que você sempre fala da presença, muitas vezes a gente precisa falar para a nossa mente da força que a gente tem. E isso começa muito com o nosso corpo. E reverbera de dentro para fora. Exato, porque quando a gente muda o nosso corpo, você talvez se sinta pequena, ou insegura, ou nervosa, e acontece, tá tudo bem. Mas fala para o teu corpo de forma racional, tentar passar por cima disso. E aí, ajeita a postura, tem presença, trabalha essa comunicação não verbal, porque daí você vai conseguir emitir para o teu cérebro que eu tenho esse poder. Minha mãe disse que eu mudei até a forma de andar. Foi, mamãe? Muda. Ela disse que eu mudei até a forma de andar. Muda, e isso muito é uma real. construção. É uma muito construção. Real. Exatamente. Gente, sensacional. Gostaram? Muito bom. E se você também gostou, não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar esse episódio com todo mundo que você conhece. Se você conhece uma mulher empreendedora ou que não seja empreendedora, mas vamos dar voz a histórias reais, a mulheres com marcas pessoais que sustentam resultados reais, como foi o caso da nossa entrevistada de hoje. A gente volta em breve com mais episódios do W Podcast. Esse podcast que é feito não só para ouvir, mas para viver. E foi uma alegria essa primeira edição. Plateia, obrigada! Muito lindo! Foi sensacional! A gente se vê na próxima edição. Tchau!